Traída e humilhada, Mônica pediu um estranho em casamento na rua. O que ela descobriu depois vai te deixar sem chão. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like e se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós, do canal Histórias Comoventes. Agora sim, podemos começar. Ver Kleber, seu namorado, nu na cama com outra mulher, foi como levar uma facada em câmera lenta. O riso que ele dava, os sussurros que trocava com a amante, tudo parecia acontecer em silêncio, como se o mundo ao redor tivesse se calado só para que Mônica ouvisse o estalo do próprio coração se partindo. A rua estava viva, buzinas, passos apressados, conversas cruzadas, mas ela caminhava como uma alma perdida, surda ao caos do mundo e presa em uma única imagem, a traição estampada diante dos seus olhos. Depois de vagar por alguns quarteirões, com o corpo tremendo e o coração ainda mais, Mônica parou no meio da calçada e gritou: "Eu devia estar cega." A revolta escorria pela garganta, amarga e sufocante. 3 anos. 3 anos de um relacionamento, onde ela acreditou estar construindo algo puro, guardando até o toque mais íntimo para a noite de núpcias, como um presente que ela acreditava ter valor. E enquanto ela protegia o amor com a inocência de uma promessa, Kleber a atraía com a naturalidade de quem nunca teve intenção de cumprir o combinado. A pior parte, eles não tinham se beijado nem uma vez. Era tudo sobre respeito, dizia ele. Pureza. Entrega verdadeira. Mas as palavras dele agora soavam como piadas mal contadas. O que ela viu, o corpo dele entrelaçado com outra mulher, o desejo estampado no rosto, a conversa suja que escutou escondida, deixava claro que aquilo não era um deslize. Era rotina, era mentira. Era ela que, de corpo e alma, acreditou no que nunca existiu. Sem forças para chorar, Mônica sentiu algo ainda mais pesado. Um vazio, um buraco escuro onde deveria estar sua dignidade, sua confiança, seu amor próprio. 3 anos trocados por minutos de prazer. 3 anos apagados com uma única imagem. Irônico, cruel, imperdoável. Droga. Mônica rosnou entre os dentes, enquanto caminhava sem rumo pelas calçadas molhadas. O sol escaldante do dia parecia zombar da sua dor, como se cada sombra ao redor estivesse rindo do que ela acabara de presenciar. Em sua mente, uma nova regra se formava, clara como a luz do dia. Nunca mais confiaria em palavras bonitas. A partir de agora, só acreditaria no que pudesse sentir, tocar, provar. Sexo antes do rótulo. Desejo antes do compromisso. Ilusão não alimentaria mais os seus sonhos. A amargura era tanta que cada pensamento vinha como um soco no estômago. Conversa mole não vale nada, pensava, os olhos ainda embaçados de mágoa. Ela havia se doado inteira a um amor que, no fim das contas, era apenas um teatro barato encenado por um canalha. 3 anos de castidade voluntária, dedicação e planos trocados por gemidos escondidos entre lençóis que não eram os dela. A raiva queimava por dentro, e tudo à sua volta parecia conspirar para fazê-la explodir. Como se o universo quisesse brincar com sua dor, Mônica não viu o poste de ferro à sua frente. Pá! O impacto foi direto na testa. O mundo girou por um instante. Cambaleando, ela caiu de cócoras no chão, pressionando a testa latejante. Mas o que deveria ser um momento de vergonha se transformou em algo estranho. Ela riu, riu alto, riu descontroladamente. Pessoas começaram a desviar, assustadas. Uma mulher agachada no chão, rindo sozinha com um galo crescendo na testa, parecia mais uma cena de filme de terror do que algo comum do cotidiano. Mas Mônica não se importava. A dor física parecia libertar algo dentro dela. Era como se aquele tombo tivesse desligado a velha Mônica e acordado uma versão nova. Ferida sim, mas acordada. Ai, droga! Murmurou, tocando o calombo com o punho cerrado, sentindo agora o ardor da pancada. Com passos vacilantes, entrou em um café na esquina. O aroma de grãos torrados e bolos recém-assados invadiu seus sentidos, mas não trouxe consolo.
Sentou-se em uma mesa externa, sob um dos guarda-sóis bege, e puxou o pequeno espelho da bolsa. O reflexo a encarou. Uma mulher de olhos marejados, expressão amarga e um inchaço vermelho que parecia zombar de sua dignidade. "Olha só para mim", murmurou com desprezo, batendo a tampa do espelho com força. A cada segundo, a raiva crescia. Contra Kleber, contra a própria ingenuidade, contra tudo. A dor na testa era só mais uma prova de que o mundo estava rindo dela. Mas ali, com o rosto inchado, os olhos em brasa e o coração ferido, uma decisão começava a tomar forma. E dessa vez, seria ela quem riria por último. "Preciso me casar com um homem maravilhoso. Só para te fazer engolir essa traição, Kleber", Mônica murmurou com ódio, batendo o punho na mesa do café com tanta força que a xícara tremeu. Era um desabafo amargo, mas, no fundo, talvez fosse um plano, um impulso, um grito de guerra. Ela não choraria, não imploraria, não se rebaixaria. Se vingaria sendo feliz, nem que fosse por pura encenação. De repente, todos os homens que passavam diante de sua mesa viraram alvos de uma análise rigorosa. O olhar de Mônica, afiado como uma lâmina, os examinava um a um, como se pudesse ver seus pecados impressos na testa. Esse não... Olha só o jeito que encara as mulheres, sedutor demais, com certeza infiel. Aquele ali tem cara de quem quebra pratos numa briga, violento, perigoso. Nossa, esse parece tão certinho. Deve ser o tipo que esquece aniversários e acha que flores são bobagem. A cada julgamento, a frustração crescia. Mônica já não sabia se estava procurando um homem ou tentando encontrar um traço de Kleber em cada rosto só para odiá-lo mais uma vez. Tudo parecia errado. Tudo parecia igual. Nada que despertasse aquela fagulha necessária para dar o troco. Mas então ele apareceu. Um homem saiu da cafeteria sem pressa, vestindo roupas impecáveis, botas de couro que combinavam perfeitamente com a postura firme e confiante. Era alto, de ombros largos e passos lentos, como se o mundo tivesse que se ajustar ao ritmo dele. Ele não olhava para os lados, e isso só o tornava ainda mais misterioso. Cada passo firme parecia um desafio para quem ousasse encará-lo. Mônica arregalou os olhos. Ela mal conseguiu ver o rosto. Sua cabeça ainda latejava da pancada anterior, e o corpo gritava por descanso. Mas o que seus olhos captaram foi suficiente. A imponência daquele homem mexeu com algo dentro dela. Não era apenas atração, era uma sensação estranha de segurança, de controle, de proteção, exatamente o oposto do que Kleber representava. "É esse, ele serve. Não sei nem quem é, mas serve", decidiu sem pensar. Num impulso cego e completamente fora de qualquer roteiro racional, Mônica levantou-se e caminhou decidida até ele. Parou bem em sua frente, bloqueando a passagem, e soltou a bomba com um sorriso encantador. "Ei, senhor, quer se casar comigo?" Os fios do seu cabelo caíam suavemente sobre o rosto. A testa, ainda levemente inchada, dava um toque de fragilidade e coragem ao mesmo tempo. O homem parou. A reação dele foi de espanto absoluto. Ficou imóvel, olhando para Mônica, como se ela tivesse acabado de sair de um romance alternativo, da cabeça de um roteirista maluco. "Você está falando sério?" Ele perguntou, tentando decifrar se era uma pegadinha ou se aquela mulher havia realmente feito a pergunta mais louca e mais intrigante que ele já ouvira na vida. Mal sabia ele que aquela maluquice era só o começo do que viria a seguir. Ele já estava ali antes dela, sentado à sombra de um guarda-sol, com os olhos ocultos atrás de lentes escuras. Gabriel Ferrari observava Mônica há minutos, talvez mais do que deveria, mas era impossível não notá-la. Pequena, desajeitada, andando como se carregasse o peso de 1000 tempestades. A testa inchada e vermelha chamava a atenção, mas o que verdadeiramente o intrigava era o olhar perdido, um misto de raiva, frustração e uma tristeza tão profunda que quase se podia tocar. Era justamente ela que ele procurava, mas jamais imaginou reencontrá-la assim. Não ali, não naquele dia, não daquele jeito. Era o tipo de coincidência
que deixava até os mais céticos desconfiados de que o destino brincava com os humanos como peças em seu próprio tabuleiro. Gabriel franziu a testa, levemente, mantendo a expressão contida e elegante. Havia algo de triste nela, e cômico ao mesmo tempo. Uma mulher com um galo na testa falando sozinha, xingando os homens do mundo e analisando candidatos ao acaso, como se estivesse numa feira livre de corações partidos. Ridículo? Talvez. Mas também fascinante. Ele se levantou devagar, caminhou como quem não queria nada, apenas para passar perto dela e observar. Só não esperava ser interceptado com uma pergunta que mais parecia saída de um roteiro de comédia romântica escrita às pressas por uma mente desesperada. Ei, senhor, quer se casar comigo? Gabriel arqueou uma sobrancelha. O canto dos lábios curvou-se sutilmente, num sorriso irônico, quase desafiador. A maioria dos homens riria. Alguns a ignorariam, outros a chamariam de louca. Mas Gabriel Ferrari não era como a maioria, e ele reconheceu aquele rosto, mesmo que ela não parecesse se lembrar dele. Certo, disse ele com a calma de quem estava pedindo um café, não aceitando uma proposta de casamento feita por uma desconhecida de testa inchada. Mônica piscou atônita. O mundo parecia girar mais devagar naquele instante. Será que ele havia mesmo dito o certo? Não era brincadeira, um teste, uma provocação. Ou será que ela estava alucinando de tanta raiva e vergonha acumuladas? Você está falando sério? Gabriel não respondeu de imediato. Apenas a observou. Seus olhos, ocultos pelas lentes escuras, estavam fixos nela, vasculhando memórias, testando reações. Ele já a vira antes, anos atrás. Quando ela ainda era só uma garota ingênua demais que havia chamado a atenção de um garoto solitário. Ela não lembrava. Isso era óbvio. Mônica não fazia ideia de quem ele era. E isso tornava tudo mais divertido. Meu nome é Mônica Almeida, ela disse, erguendo o queixo e tentando recuperar a compostura. O sorriso era doce, com duas covinhas adoráveis e uma coragem desengonçada que tocava em algo profundo. Prazer. Gabriel inclinou a cabeça, os lábios finos se curvaram num sorriso discreto. Gabriel Ferrari, lembre-se desse nome. Sua voz saiu grave, serena, mas carregada de uma intensidade gélida que fazia a espinha arrepiar. Cada sílaba era pronunciada com precisão, como se marcasse um contrato invisível entre os dois. Gabriel desviou o olhar de Mônica, como quem desliga uma conexão que jamais deveria ter sido reatada. Pelo menos não assim. O celular reluzente estava entre os dedos longos, elegantes e firmes, os mesmos que, minutos depois, mudariam o curso daquela tarde para sempre. Sem dizer uma palavra, ele se afastou alguns passos. Sua voz ao telefone era baixa, quase inaudível, mas havia uma urgência controlada em seu tom. Foi uma ligação curta, eficiente e precisa. Exatamente como ele. O suficiente para mobilizar algo muito maior do que Mônica podia imaginar naquele momento. Venha aqui, ele ordenou ao retornar, com um tom que não pedia permissão. Sem perceber, ela obedeceu como se estivesse sob algum tipo de transe. Deixou-se conduzir, sentando novamente sob o guarda-sol do café, enquanto ele se abaixava ligeiramente para observar o vergão em sua testa. Mônica sentia a pele esquentar sob o olhar dele, não de vergonha, mas de algo mais complexo, mais primal, mais perigoso. Havia uma calma quase assustadora nos gestos de Gabriel, como se tudo estivesse sob seu controle desde o primeiro momento em que a viu naquela calçada. Ah, murmurou ela, tentando manter o equilíbrio emocional. Mas algo em seu corpo não colaborava. Uma tontura súbita fez o mundo girar levemente. O rosto do homem à sua frente tremia em sua visão. Os contornos ficavam turvos, como uma lembrança distante tentando se formar sem sucesso. Meia hora depois, uma figura apressada surgiu na rua. Um homem de terno preto, gravata impecável, sapatos brilhando sob o sol. Ele segurava uma caixinha preta como veludo e uma bolsinha de farmácia. Sua respiração estava ofegante,
mas o respeito nos olhos denunciava que ele jamais ousaria fazer Gabriel esperar. «Sr. Ferrari, aqui estão os itens que o senhor pediu», disse o homem com reverência, quase como se estivesse diante de um rei. Gabriel não fez cerimônia. Pegou os objetos com a frieza de quem estava apenas seguindo um plano meticulosamente traçado. Não agradeceu, não explicou, apenas respondeu com um simples Então, reconhecendo seu lugar, o homem de terno preto saiu rapidamente, indo embora um pouco confuso. Quando Gabriel ligou, ele pediu para o homem trazer o anel de diamante que era a estrela da joalheria deles, pertencente ao Ferrari Grupo, e também comprar alguns remédios para ferimentos externos. Ele se perguntou por que Gabriel precisava de um anel de diamantes, e agora, lá estava ele, vendo Gabriel com uma mulher. Quem é você de verdade? Por que ele te obedece tão obedientemente? Não me diga que você é um chefe de gangster. Mônica perguntou, franzindo a testa de forma exagerada, com os olhos semicerrados, como se estivesse tentando decifrar um enigma impossível. Sua voz soava meio cômica, meio desconfiada, mas seus olhos não estavam brincando. Eles procuravam respostas. Ela ergueu o rosto e a luz suave do fim de tarde incidiu sobre sua pele clara, quase translúcida, como porcelana prestes a trincar. Havia algo de frágil naquela menina mulher e, ao mesmo tempo, uma força curiosa, uma ousadia que se escondia por trás de cada pergunta atrevida, de cada gesto impulsivo como aquele que havia dado início a tudo. Você está pensando demais. Ele respondeu sem alterar o tom de voz, como se aquilo fosse uma pergunta irrelevante. Ah, ela murmurou, percebendo o olhar clínico dele sobre sua testa. Fez uma careta e mostrou a língua, no melhor estilo infantil e provocador. Um gesto simples, mas carregado de uma autenticidade que Gabriel já não via havia muito tempo. Ele soltou um suspiro leve, quase um sussurro de ar, abriu a bolsinha branca que havia mandado buscar e retirou um tubo pequeno de remédio para ferimentos externos. Sem dizer nada, inclinou-se à frente, afastando delicadamente uma mecha de cabelo da testa dela. Seu toque era firme, mas não bruto. Gabriel tinha mãos que poderiam comandar uma mesa de reuniões milionária ou segurar uma mulher como se fosse de vidro. E naquele momento, fazia as duas coisas. Mônica prendeu a respiração por um instante. O toque dele era quente, inesperadamente cuidadoso. A pomada espalhava um frescor sobre sua pele quente e dolorida, e o gesto dele era quase íntimo. Ela o observava, tentando entender por que um homem tão impenetrável estava ali, cuidando de um galo na testa de uma desconhecida. Por causa da aplicação do remédio, os dois se aproximaram significativamente, deixando Mônica muito desconfortável. Ela tentou se afastar. Com 2 dedos, Gabriel beliscou o queixo dela, levantando-o ligeiramente. Quando ele terminou de passar a pomada, Mônica ainda não havia se recuperado do contato anterior, quando sua mão direita foi agarrada por Gabriel. Então, algo frio escorregou em seu dedo. Usando meu anel, você não pode voltar atrás na sua palavra. A voz de Gabriel soou firme, quase como uma sentença. Ele se levantou lentamente, sua figura alta e imponente bloqueando a luz do sol que entrava pelas janelas do café. Por um instante, parecia que o próprio tempo havia se curvado diante dele. Mônica sentiu a garganta secar. A sombra dele cobria metade de seu corpo, como se ele não fosse apenas um homem, mas uma presença inevitável, irremovível. Ela virou o rosto de lado, evitando os olhos dele com um movimento sutil. Não era medo. Era algo mais complexo, uma confusão interna que crescia como uma tempestade em formação. Quem falou em arrependimento? Eu não vou voltar atrás na minha palavra, ela respondeu, quase num sussurro teimoso, como quem desafia o próprio destino. Sua voz, embora vacilante, carregava uma faísca de orgulho. A verdade, no entanto, era outra. No instante em que viu o anel reluzente em seu dedo, seu coração titubeou. O instinto foi recuar, desistir, fugir. Mas o olhar dele, aquele olhar carregado de um desafio silencioso, a impediu. Nesse momento nem se lembrava do que Kleber havia feito. Ela era teimosa, sempre fora. E agora, mesmo sem saber exatamente onde estava se metendo,
Não queria dar a ele o gosto da vitória. Gabriel observava tudo em silêncio. Seus olhos escuros, quase hipnóticos, não deixavam escapar nenhum detalhe. Ela ainda estava tonta, ele percebia isso. Ainda havia um leve tremor em suas mãos, uma oscilação sutil na postura. Mas o que realmente o inquietava era outra coisa. Ela ainda não o reconhecera. "Está se sentindo melhor agora?" Ele perguntou, como quem disfarça a ansiedade por trás de uma preocupação casual. Mônica assentiu lentamente. A dor na testa diminuía aos poucos, mas uma nova dor começava a surgir. Uma dor mais profunda que não tinha a ver com ferimentos, mas com lembranças, com passado, com algo que estava escondido dentro dela, como um livro esquecido em uma estante empoeirada. Gabriel respirou fundo. Era agora ou nunca. "Então é verdade, você não se lembra mesmo de mim?" Ele inclinou o rosto, sua voz carregada de uma emoção contida. "Por acaso prestou bem atenção no meu nome? Olhou bem para o meu rosto?" Ela franziu a testa. Pela primeira vez desde que tudo começou, Mônica realmente o observou com atenção. Os olhos dele, havia algo neles. Algo que não era apenas beleza ou mistério. Era familiar. Era como um eco vindo de muito, muito longe. E então, como uma cortina sendo puxada de repente, sua mente vagou. Um mergulho profundo na infância. As luzes do café desapareceram. O presente se desfez. Mônica tinha 8 anos. Era uma tarde ensolarada. O jardim estava enfeitado com balões, laços cor-de-rosa e uma mesa cheia de doces. Em meio a tudo isso, um menino de cabelos castanhos e olhos intensos entregava a ela um presente. Um vestido de Cinderela. "Quer ser meu príncipe, Gabriel?" "Eu quero ser sua princesa." Ela perguntava, o rosto iluminado por esperança infantil. Ele riu, não por maldade, mas por inocência. Era uma risada leve, que naquele momento partiu o coração da garotinha. Mas quando ele viu o olhar triste dela, abaixou-se diante dela, seu rosto sério pela primeira vez. Fitou os olhos castanhos da pequena Mônica, com a intensidade de quem entende o valor de uma promessa. "Você é minha princesa." "Sério?" Ela se animou, os olhos brilhando como luzinhas de Natal. "Isso significa que você vai se casar comigo?" Ele hesitou, mordeu o lábio, depois sorriu de lado. "Desculpe, botão de rosa, mas eu não posso." "Por quê?" Mônica fez beicinho. "Porque ainda não é o momento certo. Somos crianças." "E quando será o momento certo?" "Quando você desabrochar em uma rosa." "Você promete?" "Prometo." "Então eu quero um anel bem bonito. Quando eu crescer, eu te dou um." Mônica nunca esqueceu aquele dia. Ela guardou aquele momento no peito como um tesouro. Mas o tempo passou. Gabriel partiu sem avisar, sem carta, sem adeus. E ela, mesmo criança, esperou. Todos os dias ela esperou. Mas com o tempo, a memória ficou embaçada, como um quadro antigo perdido no sótão da mente. E agora, ele estava ali, em pé diante dela, cumprindo a promessa feita há tantos anos. O chão parecia desaparecer sob os pés de Mônica. O choque estampado em seus olhos a fazia parecer uma estátua de sal. Seus lábios tremiam. Ela piscava como se quisesse afastar a miragem. "Você..." Ela tentou falar, mas a voz falhou. "Você é..." Gabriel a observava em silêncio. Seu rosto finalmente suavizou. Um traço de ternura rompeu a muralha de gelo. "Sim, botão de rosa. Eu voltei." E naquele momento ela soube. O destino não brincava com as palavras. Ele apenas esperava o momento certo para cumpri-las. Mônica abaixou os olhos lentamente e seu olhar pousou sobre o anel em seu dedo, uma joia reluzente, cintilando com pequenos diamantes em volta de uma pedra central perfeitamente lapidada. A luz do sol atravessava o vidro do café e se refletia sobre a joia, espalhando brilhos como fagulhas de lembranças que ela não conseguia mais conter. Era um anel caro. Isso era evidente. Uma peça feita por mãos habilidosas, pertencente a alguém de posses, de prestígio, de um mundo que não combinava com a imagem que guardava do menino que um dia jurou ser seu príncipe. Como isso é possível? Pensou, engolindo em seco.
A memória era vívida demais para ser confundida com devaneio. Mônica lembrava da roça, da terra vermelha que grudava nos pés, das roupas simples e do cheiro do feijão sendo cozido em fogão de lenha. Ela lembrava das manhãs frias, em que o orvalho ainda dormia sobre as folhas e sua mãe a acordava cedo para ir com ela à lavoura. Seu pai já estava no campo quando os primeiros raios de sol rasgavam a escuridão. Assim também era a vida de Gabriel. Eles eram pobres. Todos naquela comunidade rural viviam com o mínimo. Seus pais viviam do que plantavam. E os de Gabriel, da mesma forma. Ele era o quinto filho de uma família humilde. A casa dele era uma pequena construção de madeira com janelas tortas, coberta por telhas que rangiam com o vento. Não havia luxo, apenas o calor de uma família unida. A lembrança da mãe de Gabriel surgiu tão nítida que Mônica quase podia ouvir sua voz. Uma mulher de olhar bondoso, de mãos calejadas e coração generoso. Aquela mulher, mesmo com tão pouco, era conhecida por dividir o que tinha com quem mais precisava. E foi ela quem costurou com tanto carinho o vestido de Cinderela que Gabriel deu para Mônica no seu aniversário de 8 anos. Um vestido simples, feito de tecido barato, mas que aos olhos de uma criança era digno de realeza. Era um presente feito com amor, com a doçura dos que acreditam que os sonhos das crianças devem ser protegidos, mesmo que o mundo lá fora seja cruel. Aquela época era difícil. Mônica se lembrava bem. Fome, frio, insegurança. A lavoura nem sempre dava o que prometia, e os pais se viravam como podiam. Havia noites em que ela dormia com fome, e era o abraço da mãe que aquecia seu sono. Mas mesmo assim, havia alegria. Principalmente quando ela estava com Gabriel. Eles passavam as tardes correndo pelos pastos, escondendo-se entre os milharais, subindo nas árvores atrás de frutas verdes que sabiam azedas, mas tinham gosto de aventura. Às vezes, suas mães os levavam até o riacho para lavar as roupas, e enquanto elas esfregavam as peças na pedra, as crianças brincavam na água fria. Era nesses momentos que Mônica e Gabriel construíam seus castelos imaginários, e em todos eles, ela era a princesa e ele o príncipe. O mais estranho era que, apesar de tudo isso, o Gabriel que estava ali agora diante dela era um completo estranho no que dizia respeito à sua vida atual. Um homem poderoso, roupas impecáveis, um comportamento frio, firme, calculado. E aquele anel não era coisa de gente simples. Seu coração bateu mais forte quando ela se permitiu lembrar de um dia em especial. Ela tinha uns 9 anos, talvez menos. Havia ido até a casinha humilde de Gabriel. Queria chamá-lo para brincar. Ela levava nas mãos 2 pedaços de pão com doce de leite embrulhados em um guardanapo florido. Era tudo o que tinham sobrado do café da manhã. Mas quando chegou lá, algo estava errado. A casa estava vazia. As cortinas não se moviam com o vento. A porta estava fechada e ninguém atendia quando ela batia. Mônica gritou o nome dele. Bateu com força. Chorou. Mas tudo o que recebeu em troca foi o silêncio. Mais tarde, sua mãe explicou. Eles partiram, filha. Foram tentar a vida em outro lugar. Para uma cidade grande, disseram. Foi tudo o que soube. Nenhum endereço. Nenhuma carta. Nenhuma promessa de retorno. Gabriel simplesmente desapareceu da vida dela. Como um sonho que termina antes do final. Agora, sentada diante dele, Mônica sentia que o chão estava desaparecendo sob seus pés novamente. Gabriel havia voltado. Mas não como o menino de antes. Ele era outro. Ou talvez fosse o mesmo, só que moldado pelo tempo, pelas batalhas que enfrentou, pelos segredos que guardou. Ela o observava com olhos marejados. A lembrança da dor do abandono misturava-se com a confusão do presente. Como aquele menino da roça que lhe deu um vestido costurado à mão, agora oferecia um anel que parecia ter saído de um conto de fadas caro e inacessível. Eu te esperei. Mônica tentou falar, mas as palavras se perderam em meio às emoções. O destino às vezes leva embora para depois devolver transformado. Mas o amor, o amor verdadeiro, ele apenas adormece. Nunca morre. Gabriel permanecia em silêncio por alguns segundos.
os olhos fixos nos de Mônica, como se buscasse nela a permissão para mergulhar em um passado que jamais deixou de habitar seu peito. Seus traços, tão bem delineados pela maturidade e pelo sucesso, agora pareciam mais suaves, vulneráveis. Havia ali o mesmo menino de antes, só que agora vestido de homem. E em sua expressão havia algo que cortava mais fundo que qualquer lembrança. A dor de quem se reencontra com um pedaço da própria alma. Mônica, ele começou com a voz baixa, rouca, como se cada palavra fosse puxada de um lugar profundo e esquecido. Ela sustentou o olhar, embora tudo dentro dela gritasse para fugir daquela avalanche de emoções. Eu era só uma criança. Não sabia lidar com a dor de uma despedida. Naquele dia eu lembro como se fosse hoje. Meus pais estavam agitados, empacotando tudo às pressas. Meu pai havia conseguido, com muito sacrifício, juntar o pouco que tínhamos para comprar as passagens de trem. A carroça chegou cedo, antes do sol nascer, e eu não queria ir sem me despedir de você. Corri até sua casa. Bati, chamei, mas você não estava. Sua mãe disse que tinham ido à cidade. Eu chorei tanto, Mônica. Eu chorei na carroceria daquela carroça, agarrado ao único brinquedo que me restava, imaginando como seria viver longe de você. O silêncio se instalou entre eles, denso, doloroso, real. Mônica sentiu o nó em sua garganta se apertar. Seu coração, que havia se endurecido com o tempo, começava a rachar nas bordas. Na cidade, a vida foi dura. Muito mais dura do que eu imaginava. Meus pais se matavam de trabalhar para colocar comida na mesa, e mesmo assim, nunca faltou dignidade. Meu pai dizia que a única herança que ele podia deixar era o exemplo. E minha mãe, ela sempre me lembrava das promessas que valem mais do que ouro. Ele deu um meio sorriso triste. A cada aniversário, eu desenhava um anel, um diferente do outro, uns feios, outros estranhos. Mas sempre pensava em você, no vestido de Cinderela, no sorriso que você me deu naquele dia. Era como se aquilo fosse a única coisa que me mantinha de pé. Gabriel então se inclinou levemente sobre a mesa, sua presença dominando o pequeno espaço entre eles. Com o tempo, consegui um emprego como aprendiz numa pequena oficina de joias. Eu era jovem e inexperiente, mas tinha fome de aprender. Trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. E mesmo cansado, quando todos iam dormir, eu pegava um caderno escondido e desenhava. Anéis, brincos, colares. Mas os anéis eram sempre pensando em você. Mônica piscou várias vezes, tentando conter as lágrimas que insistiam em cair. Aquele homem diante dela não era só um CEO de uma empresa bilionária. Não era apenas um homem de negócios bem-sucedido, cercado por luxo e prestígio. Era o menino que ela amou em silêncio, o mesmo que desapareceu, deixando um vazio que ela nunca conseguiu preencher. Anos depois, uma dessas peças me levou a uma exposição, e de lá fui convidado para trabalhar em uma joalheria renomada. A vida começou a mudar. Aos poucos o reconhecimento veio, depois os prêmios, os contratos, até que criei minha própria marca. A Ferrari Corporação se tornou referência. Hoje temos lojas em diversos países, joias usadas por pessoas que eu nunca imaginei conhecer. Mas sabe qual foi o primeiro anel que eu fiz com as minhas próprias mãos quando tive acesso a pedras de verdade? Aquele. Ele apontou para o dedo dela, a voz embargada. Mônica olhou para o anel novamente. Agora não via mais apenas uma joia cara. Via anos de saudade moldados em metal precioso. Via o carinho de um menino transformado na obsessão de um homem. E sentiu o peso daquilo tudo pousar sobre seu coração. Gabriel suspirou profundamente e, num gesto raro, tirou do bolso interno do paletó uma pequena foto antiga, já amarelada pelo tempo. Era ela. Mônica, aos 8 anos, vestindo o traje de Cinderela, com um sorriso largo, faltando 2 dentinhos, os olhos brilhando de alegria. Ele entregou a foto em silêncio. Mônica a pegou com as mãos trêmulas. Lágrimas correram por seu rosto. Eu carreguei essa foto por todos esses anos. Em cada país que fui, em cada hotel, em cada reunião. Enquanto todos falavam de lucros, investimentos e cifras, eu pensava, será que ela se lembraria de mim? Ele se recostou na cadeira,
olhando pela janela. A dor em seus olhos agora era nítida. Era a dor de quem conseguiu tudo, menos aquilo que mais importava. Sabe, Mônica, eu descobri que riqueza nenhuma preenche o espaço de um coração partido, que carro nenhum, por mais luxuoso, pode te levar de volta no tempo, e que todas as mansões do mundo são pequenas demais quando se mora sozinho. Eu construí um império, sim, mas construí com você dentro de mim. Cada degrau, cada conquista, cada noite mal dormida. Tudo era por causa de uma promessa que eu fiz quando era só um menino. Eu prometi que te daria um anel. E agora, aqui estou. Mônica não conseguiu mais conter o choro. As lágrimas deslizavam livres, lavando anos de mágoas, silêncios e saudades. Ela sentia seu peito se romper em 1000 pedaços, não de dor, mas de algo mais profundo, de reconhecimento, de reencontro, de amor. Naquele instante, Gabriel estendeu a mão sobre a mesa, com um gesto calmo, sincero. Não era um pedido. Era um convite. Um lembrete de que, às vezes, o destino apenas nos separa para nos fortalecer. E naquele momento, Mônica soube. O menino que ela amava nunca tinha ido embora. Ele só havia demorado a voltar. O silêncio que se instalou após a pergunta de Mônica parecia um véu espesso envolvendo Gabriel. Aquelas palavras simples e diretas atingiram um ponto que ele evitava encarar há anos. Você foi feliz, Gabriel? Ele, o homem poderoso, temido no mundo dos negócios, respeitado por líderes internacionais, admirado por estilistas e investidores. Ele, o homem que sabia transformar pedras brutas em relíquias inestimáveis, agora se via diante de uma pergunta que não podia lapidar, que não podia contornar com discursos calculados, nem adornar com números ou contratos. Era só ele e a verdade. E a verdade doía. Os olhos de Gabriel vaguearam pela paisagem à sua volta, mas não viam nada. Estavam presos ao passado, às lembranças, à solidão. Ele pensou nas coberturas luxuosas onde vivia sozinho, nas noites silenciosas em que o som mais constante era o eco dos próprios passos nos corredores de mármore. Pensou nas festas glamurosas, onde ele sorria para fotos, mas voltava para casa com um vazio crescente. Pensou nas viagens a negócios, nos brindes com champanhes raros, nas mulheres bonitas com quem nunca compartilhou o que havia de mais verdadeiro dentro de si. Felicidade, ele murmurou, como se estivesse redescobrindo o som dessa palavra. Eu vivi cercado de luxo, fui homenageado, aplaudido, mas no fim, o que eu realmente tinha? O silêncio novamente reinou, mas agora não era vazio. Era carregado de memórias, de reflexão, de saudade. Ele olhou para Mônica com um olhar que misturava admiração e um certo tipo de inveja. Porque mesmo sem dinheiro, mesmo sem relacionamentos bem-sucedidos, havia nela uma luz que ele não conseguia entender. Algo que não podia ser comprado. Algo que não se aprendia em Harvard, nem se conquistava no topo de uma empresa multinacional. E você, Mônica? Ele rebateu, com a voz mais firme. O que é felicidade para você? Ela não respondeu de imediato. Apenas o olhou com profundidade, com aquela calma que apenas quem aprendeu a amar a simplicidade da vida sabe ter. Então, se levantou, deu um passo à frente e estendeu a mão. Eu posso te mostrar, mas você precisa confiar em mim. Para onde vai me levar? Vou buscar o carro. Ele perguntou intrigado, como quem está prestes a mergulhar em um universo desconhecido. Só segura minha mão, Gabriel. Caminhar faz parte. Eu quero te mostrar como eu vivi esses anos. Ele hesitou por um instante. Pela primeira vez, o CEO do Império de Joias, o homem que costumava controlar tudo à sua volta com pulso firme e decisões estratégicas, se viu desarmado. E aceitou. Mônica o conduziu pelas ruas do bairro simples onde vivia. Era um lugar modesto, com calçadas gastas, crianças brincando de correr e vizinhas conversando nas janelas. Ela o levou até uma pequena feira livre, onde os cheiros de frutas frescas e especiarias se misturavam ao som das risadas e ao burburinho das barracas. Gabriel olhava tudo com olhos de quem via um novo mundo. Para ele, aquilo era estranho. Para ela, era casa. Entraram por um caminho de terra batida,
e logo Gabriel se viu forçado a arregaçar as barras das calças de tecido italiano, cuidadosamente ajustadas para jantares formais e reuniões com investidores internacionais. Agora, no entanto, elas se sujavam com a poeira vermelha do interior. Cada passo era uma ruptura com o mundo que ele conhecia, mas também, a cada passo, sentia-se mais próximo de si mesmo, do menino que um dia havia sido. O sol refletia nas pequenas poças deixadas pela chuva da noite anterior, e o som do riacho adiante trazia consigo um sopro de passado. Ao dobrar a trilha, Gabriel parou. Um grupo de crianças brincava no riacho raso, suas risadas ecoando entre as árvores como música antiga. Ele observou mudo, até que seus olhos se fixaram na correnteza suave, nas pedras onde se sentavam, nos galhos baixos que pendiam sobre a água. E então, como um raio, veio a lembrança. Mas este é o riacho onde nossas mães lavavam as roupas, disse Gabriel, a voz embargada pela emoção que subia pela garganta. Está vendo aquela casa simples ali? Apontou Mônica com um sorriso sereno, seus olhos fixos numa construção modesta a poucos metros do riacho. Aquela era sua casa, Gabriel. Ele apertou os olhos como se tentando confirmar o que via. E aos poucos vieram as imagens. O cheiro de sabão feito em casa, o som das risadas da mãe enquanto esfregava a roupa nas pedras, os pés descalços na lama, a brisa cortando os campos, ele correndo ao lado de Mônica, ainda criança, rindo de algo bobo, sonhando com um futuro que agora parecia tão distante quanto uma estrela cadente. Seguiram caminhando. Cada metro percorrido parecia puxar mais uma memória, e o coração de Gabriel disparava como se fosse voltar no tempo a qualquer momento. O cheiro de café recém-passado e pão assando invadiu o ar. Ele parou, fechou os olhos e respirou fundo. Aquilo era mais poderoso do que qualquer fragrância rara de suas viagens pelo mundo. Eu conheço essa casa, ele murmurou. É a minha casa, completou Mônica com um leve sorriso nos lábios. A casa era simples, mas cheia de vida. Uma varanda com cadeiras de balanço de madeira, algumas galinhas ciscando despreocupadas no quintal, vasos de flores nas janelas. Gabriel olhava ao redor como se tudo fosse parte de um sonho esquecido. Aquele lugar era uma cápsula do tempo que havia resistido à pressa do mundo moderno. Você ainda mora aqui? Sim, respondeu Mônica, orgulhosa. Meus pais foram morar e trabalhar numa fazenda mais afastada. Eu fiquei aqui para estar mais perto da cidade. Trabalho aqui perto como garçonete. Gabriel sentiu um nó na garganta. O lugar podia ser humilde, mas exalava amor e memória em cada canto. Era como se, por um breve instante, ele tivesse voltado a ser aquele menino de 10 anos que um dia sonhou com um futuro cheio de promessas ao lado de sua melhor amiga. Mas agora, o futuro estava ali, e não era nada como haviam imaginado. Ele desviou o olhar, incapaz de encará-la. Um peso caiu sobre seus ombros. Gabriel abriu a boca para dizer algo, mas parou. O que poderia dizer? Que o tempo os roubou um do outro? Que mesmo cercado de luxo e poder, era ela quem ele via todas as noites antes de dormir, quando fechava os olhos sobre travesseiros de cetim em quartos frios e vazios. Enquanto isso, Mônica preparava café na cozinha com a destreza de quem conhece o cheiro certo da água fervendo. Cortou fatias de pão feito em casa, espalhou um pouco de manteiga e colocou sobre a mesa. Aquilo era o paraíso, não os banquetes servidos em salões dourados. Eu pensei que você estivesse casado, com filhos, disse Mônica, quebrando o silêncio com sua voz doce. Nunca imaginei que o reencontraria assim, milionário, solitário. Gabriel soltou um suspiro curto. Tive algumas namoradas, ele respondeu pensativo. Mas nunca me casei. Por quê? Ele hesitou. A resposta estava pronta há anos, mas o medo de parecer ridículo sempre o impediu de dizê-la em voz alta. Dessa vez, porém, ele decidiu não fugir. Porque nenhuma delas era você, Mônica. Eu me tornei milionário desenhando o anel que prometi para uma menina de 8 anos, que eu chamava de meu botão de rosa. Mônica sorriu. Um riso leve, quase tímido, escapou de seus lábios. Eu sempre sonhei com esse momento. Mas, sinceramente,
Nunca imaginei que ele aconteceria no mesmo dia de uma decepção amorosa. Muito menos que eu acabaria pedindo em casamento no impulso o homem que me prometeu um anel e um futuro. A verdade, Gabriel, é que eu tentei seguir em frente, mas só tive um namorado. Ficamos juntos por 3 anos. Achei que ele fosse me amar, mas acabei traída. Ela respirou fundo, olhando pela janela, os olhos levemente marejados, mas com a firmeza de quem aprendeu a seguir mesmo com o coração em pedaços. E agora? Você voltou. Gabriel se levantou lentamente e caminhou até ela. Parou a poucos centímetros de distância. Seus olhos se encontraram como se 2 linhas do tempo finalmente colidissem no presente. Mônica, talvez o destino tenha se atrasado, mas ele chegou. E se você me permitir, quero escrever um novo capítulo ao seu lado, sem promessas vazias, só com o que eu tenho de mais verdadeiro. O meu amor de menino que nunca cresceu, só amadureceu. Ela sorriu. E naquele instante, o mundo se calou. Não havia mais cidade, mansões, contratos ou feridas. Só 2 almas que, apesar de tudo, se reencontraram a tempo. A tarde se desdobrou como um daqueles sonhos antigos que o tempo tenta esconder nas dobras da memória. Gabriel e Mônica deixaram para trás as preocupações, os fardos e as cicatrizes da vida adulta. Sob o céu aberto e límpido, eles viveram momentos que pareciam roubados de uma outra vida, uma vida onde o relógio andava mais devagar e as risadas eram mais sinceras. Tomaram banho no lago como nos velhos tempos, jogando água um no outro, gargalhando como 2 crianças. A água fria e cristalina parecia lavar não apenas a poeira do corpo, mas também as marcas invisíveis da alma. Depois, sem pressa, andaram entre as árvores frutíferas. Gabriel, o homem acostumado a vinhos premiados e pratos assinados por chefes renomados, se viu rindo sozinho ao morder uma manga colhida com as próprias mãos, o suco escorrendo pelo queixo como nos dias de menino. Subiram em árvores, desafiaram a gravidade e o bom senso. Riram do jeito desajeitado, como Gabriel ainda tentava ser ágil. Depois, montaram a cavalo. Gabriel se lembrou da última vez que cavalgara. Era ainda adolescente, antes de a vida lhe exigir gravatas impecáveis e contratos infindáveis. Sentiu novamente a liberdade selvagem de estar sobre um animal forte e indomado, correndo pelos campos abertos. À medida que o sol começava a cair no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, eles recolheram lenha. Cada pedaço de madeira parecia um tijolo, construindo uma ponte entre o passado e o presente. De volta à casa, Mônica fez questão de acender o velho fogão a lenha, que havia preservado como um símbolo de resistência às modernidades apressadas. Gabriel observava tudo: a destreza dela ao ajeitar a lenha, o carinho ao acender o fogo, o brilho nos olhos dela ao fazer algo tão simples, mas tão cheio de significado. Juntos, cozinharam. Gabriel, que tantas vezes dera ordens a chefes estrelados, agora picava cebolas e temperava o peixe sob a orientação de Mônica. Quando sentaram para comer no alpendre da casa, com os pés quase tocando o chão de terra batida, Gabriel levou a primeira garfada à boca, e algo dentro dele quebrou. O sabor era familiar, era o mesmo da infância. Era mais do que arroz, feijão e peixe, era lar. Era tudo o que ele havia passado anos buscando nos lugares errados. Não havia prato luxuoso, trufas raras, vinhos envelhecidos ou sobremesas elaboradas que pudessem competir com aquilo. Era o gosto da simplicidade, da verdade. Enquanto comiam, Gabriel não tirava os olhos de Mônica. Ela falava sobre a vida ali, sobre as dificuldades e também sobre as pequenas alegrias. O sorriso de uma criança, o cheiro de pão assando, o som da chuva no telhado. Ela nunca saiu dali, nunca sentou em mesas cobertas de toalhas brancas em restaurantes parisienses, nunca usou vestidos de alta costura, nunca ostentou joias que custavam o preço de um apartamento. E, no entanto, ali diante dele, Mônica parecia mais rica do que qualquer pessoa que ele já conhecera. Ele olhou para o anel que brilhava no dedo dela, uma das peças mais raras e valiosas de toda a sua coleção. Gabriel, em sua obsessão para se tornar digno do que havia prometido quando era apenas um garoto,
Tinha projetado aquele anel ao longo dos anos, cada diamante, cada curva pensando nela. E agora ali, vendo-a brincar com a aliança sem dar importância ao valor material, Gabriel entendeu algo que jamais aprendera nos salões dourados de Nova York ou nas exposições de Milão. Para Mônica, o anel era apenas um símbolo. Ela teria ficado igualmente feliz com uma simples aliança feita de barbante, desde que fosse dada com amor verdadeiro. Gabriel olhou para suas próprias mãos, tão calejadas pelo peso de uma vida de conquistas. Todo o seu esforço para se tornar o famoso milionário do mundo da joalheria, dono de uma fortuna invejável, parecia ridiculamente pequeno diante da grandeza da simplicidade dela. Ele construiu um império, é verdade. Mas no caminho, perdeu o brilho nos olhos diante das pequenas maravilhas. Aprendeu a esconder seus sentimentos como se fossem um tesouro proibido, a vestir máscaras de sucesso enquanto por dentro se sentia vazio. Agora, ali, sentado à mesa simples de madeira, diante de uma mulher que nunca precisou de nada além de amor e verdade para ser feliz, Gabriel não sabia mais quem, afinal, havia vencido na vida. Ele com seus milhões e suas mansões vazias? Ou Mônica, com seu lar modesto e seu coração inteiro? Enquanto a noite caía e as estrelas surgiam uma a uma no céu profundo, Gabriel teve a certeza. A verdadeira riqueza não estava nos cofres dos bancos, nem nas vitrines brilhantes. Estava na capacidade de encontrar felicidade nas pequenas coisas, nos momentos puros, nas conexões genuínas. E talvez, só talvez, ainda houvesse tempo para ele aprender com Mônica o caminho de volta para casa. O verdadeiro lar que, no fundo, ele nunca deixou de procurar. O jantar havia terminado, mas o calor das risadas e o aconchego dos abraços ainda pairavam no ar, como uma névoa doce que se recusava a dissipar. Sentados na velha cadeira de balanço na varanda, Mônica e Gabriel olhavam o céu estrelado, e era como se, por alguns instantes roubados do tempo, o mundo lá fora simplesmente não existisse. A respiração tranquila dela contra o peito dele, o som das cigarras ao longe, o aroma persistente de café recém-coado. Tudo parecia orquestrado para aquele momento perfeito. Gabriel se pegou refletindo, lembrando-se de como vira Mônica naquela manhã caótica, falando sozinha no meio da rua, com um galo enorme na testa, propondo o casamento a um estranho sem sequer imaginar que aquele estranho era o próprio amigo de infância. Naquele instante, sua primeira reação instintiva havia sido a de resgatá-la, transformá-la, como um príncipe em um conto de fadas que levasse a camponesa desajeitada para um mundo de luxo e glamour. Ele imaginou vestir Mônica com as roupas mais caras, levar aos salões mais refinados, lapidar aquele diamante bruto até que ela se tornasse uma verdadeira dama da alta sociedade. Mas agora, olhando-a sorrir enquanto falava sobre estrelas cadentes e sonhos de criança, Gabriel percebeu algo que o atingiu como um soco silencioso no peito. Talvez o conto de fadas de Mônica nunca tenha sido sobre vestidos de gala ou festas em mansões iluminadas. Talvez o conto de fadas dela fosse exatamente aquilo: um jantar simples, um céu estrelado, um abraço apertado, a sensação de pertencimento. Mônica já era, ali, a princesa de sua própria história. E o castelo dela era feito de amor, de simplicidade, de memórias que o dinheiro jamais poderia comprar. Foi nesse instante de revelação que a realidade, cruel e impiedosa, bateu à porta com a frieza de um cobrador de dívidas antigas. Gabriel, ainda com um braço envolvendo Mônica, pegou o celular que mantivera desligado o dia inteiro para não ser interrompido. Assim que ligou, a tela se iluminou como uma árvore de Natal frenética. Dezenas, centenas de mensagens e chamadas perdidas. Ele passou os olhos rapidamente pelas notificações, e cada uma delas parecia um prego sendo martelado na ilusão que ele começava a construir. Senhor Ferrari, onde está? Precisamos agendar a reunião com os acionistas. O novo contrato precisa da sua assinatura urgente. Senhor Ferrari, aguardamos sua presença na empresa. Há decisões estratégicas que só o senhor pode tomar. Senhor Ferrari, sua ausência foi notada no evento mais importante do setor joalheiro do ano. Sua imagem pública depende da sua participação.
E assim, uma após outra, as mensagens se empilhavam, criando uma parede invisível entre ele e a felicidade recém-redescoberta. Gabriel, com um movimento quase brusco, desligou novamente o aparelho, como se assim pudesse manter a realidade afastada, pelo menos por mais algumas horas. Respirou fundo. O cheiro da terra úmida após o orvalho noturno invadiu seus pulmões e, junto com ele, uma consciência pesada. Ele estava diante da maior decisão de sua vida. Não era apenas escolher entre um contrato milionário ou uma mulher simples. Era escolher quem ele queria ser dali em diante. Continuaria sendo o magnata inatingível, preso em compromissos e cifras, ou teria coragem de ser apenas Gabriel, o menino que sonhava às margens de um riacho e que chamava Mônica de seu botão de rosa? Olhando para o céu salpicado de estrelas, Gabriel sentiu a mão de Mônica entrelaçar-se à sua, quente, firme e acolhedora. Ela não disse nada. Não precisava. Aquele gesto dizia tudo. Estou aqui. Você não precisa ser perfeito. Só precisa ser você. O coração dele apertou em um misto de medo e esperança. Ele sabia que, ao amanhecer, teria que enfrentar as consequências de qualquer escolha que fizesse. O império que construíra com tanto esforço e renúncia o chamava de volta. Mas agora, pela primeira vez em anos, ele via claramente. Dinheiro compra conforto, fama compra admiração, poder compra respeito. Mas amor verdadeiro, felicidade genuína, esses só podem ser conquistados com entrega, coragem e simplicidade. Enquanto o mundo girava lá fora em sua loucura frenética, Gabriel fechou os olhos e sussurrou contra o cabelo de Mônica. Obrigado por me lembrar de quem eu sou. Ela sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. E ali, na varanda de uma casa simples, com o coração dividido entre dois mundos, Gabriel entendeu que a resposta para a sua vida não viria de um contrato assinado, de uma reunião fechada ou de um evento cheio de flashes. Ela estava ali, silenciosa, de mãos dadas com ele, sob um céu cheio de estrelas, no lugar mais improvável do mundo, o lar. Mas o destino, caprichoso como sempre, ainda tinha cartas escondidas para jogar, e a verdadeira prova de Gabriel estava apenas começando. A noite tinha sido bordada com risos e recordações, como se o próprio tempo houvesse decidido fazer uma pausa para permitir que duas almas reencontrassem seu lar perdido. No sofá da sala simples, onde as almofadas tinham cheiro de sabão caseiro e os cobertores tinham sido remendados com carinho, Gabriel adormeceu. Sem sentir falta dos lençóis de cetim egípcio, da cama king size com dossel ou dos travesseiros importados, ele apenas fechou os olhos e deixou o corpo descansar, como não fazia há anos. Do outro lado da casa, Mônica repousava em seu quarto, um sorriso adormecido nos lábios, como se soubesse, mesmo inconscientemente, que seu coração estava novamente inteiro. Durante o sono, Gabriel sonhou. Um sonho vívido, tão real, que o cheiro da terra molhada e o canto dos passarinhos pareciam invadir o quarto. Ele se via ali, vivendo naquela casa simples, rodeado de sorrisos, abraços e a paz que o dinheiro jamais lhe proporcionara. Sonhava em casar-se com Mônica, ter filhos que corressem descalços pelos campos, em construir um futuro onde o amor fosse o verdadeiro tesouro. Mas mesmo no sonho, uma sombra pairava. Como conciliar essa nova vida com a imensa responsabilidade que o aguardava do outro lado da realidade, na selva corporativa, onde Gabriel Ferrari era um nome que movia cifras e mercados. O amanhecer chegou suave, acompanhado de um aroma inconfundível. Café passado na hora, forte e acolhedor. O som das risadas o despertou antes mesmo que os olhos se abrissem completamente. Gabriel se espreguiçou, sentindo cada músculo relaxado como há muito não acontecia, e ao erguer-se do sofá, foi surpreendido por uma visão que lhe aqueceu o peito de uma maneira indescritível. Na porta da cozinha, duas figuras familiares surgiram. Duas cabeças de cabelos brancos como algodão, rostos sulcados por rugas que pareciam contar histórias e olhos bondosos, exatamente como ele se lembrava da infância. Era como se o tempo houvesse voltado atrás. "É você mesmo, Gabriel?", exclamou o senhor José, pai de Mônica, com a voz embargada pela emoção.
Meu Deus, menino Gabriel, você voltou, disse Dona Laura, mãe de Mônica, com as mãos trêmulas cobrindo a boca num misto de surpresa e alegria. O Sr. José se aproximou mais, arregalando os olhos como quem vê um milagre. Como você cresceu! Achávamos que não o veríamos mais. E Dona Laura, com um sorriso que irradiava luz, completou. E se tornou um homem muito bonito. Se Mônica não tivesse dito que era você, nem teríamos reconhecido. E isso porque estamos te vendo assim, com as roupas do José que ficaram aqui. Imagine se tivéssemos visto você todo engravatado, do jeito elegante que Mônica disse ter visto. Gabriel, constrangido e sorrindo, olhou para si mesmo. Estava com uma calça de brim desbotada e uma camisa de algodão puída. Roupas que Mônica lhe entregara na noite anterior, insistindo para que ele se sentisse mais confortável. E naquele instante, ele percebeu que se sentia mais ele mesmo naquele traje simples do que nos ternos italianos, sob medida que custavam pequenas fortunas. Dona Laura, emocionada, não resistiu. Com mãos trêmulas, o puxou para um abraço apertado, o tipo de abraço que envolve não só o corpo, mas também a alma. Gabriel fechou os olhos por um segundo, absorvendo aquele calor humano, aquela sensação tão rara em sua vida de adulto rodeado por interesses, máscaras e cifras. Mônica, de pé na cozinha, observava a cena com lágrimas brilhando nos olhos. Para ela, aquele era um momento de reencontro não só entre pessoas, mas entre tempos. Um elo restaurado entre passado, presente e futuro. Foram todos para a mesa de madeira no centro da cozinha. A superfície arranhada e as cadeiras rangentes pareciam ser testemunhas silenciosas de gerações de risos, histórias e afetos. O café fumegava em canecas de esmalte já descascado, e o cheiro do pão caseiro recém-assado enchia o ar. Sentados lado a lado, entre um gole de café e uma mordida no pão com manteiga, seu José e Dona Laura começaram a relembrar as peripécias dos dois meninos de antigamente. Falaram das travessuras no pomar, das vezes em que Gabriel e Mônica subiam nas árvores para pegar as frutas mais altas, dos tombos homéricos no riacho tentando pescar peixinhos com as próprias mãos. Riam das lembranças de sapatos enlameados, roupas rasgadas e promessas feitas sob a luz dourada do entardecer. Gabriel ouvia cada história com um sorriso largo, mas também com um nó na garganta. Ali naquela cozinha simples, ele sentia algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. Ele sentia que pertencia a algum lugar. Sentia que era amado, não pelo que possuía, não pelas ações que controlava, mas simplesmente por quem ele era. Mônica, entre uma xícara e outra, lançava olhares ternos para Gabriel como se visse nele não o milionário, não o empresário distante, mas sim o garoto sonhador que nunca deixara de existir dentro daquele homem. Era como se ela enxergasse diretamente sua essência, sem que ele precisasse esconder suas fraquezas ou suas cicatrizes. O riso ecoava pela casa, subia pelas paredes, escapava pelas janelas abertas e se misturava ao som dos pássaros no quintal. E, nesse instante de pura simplicidade e felicidade, Gabriel soube que a decisão que teria que tomar não seria fácil. Mas ali, sentado àquela mesa, ele teve uma certeza. Para ser realmente feliz, talvez tivesse que abrir mão de algumas coroas douradas para viver o reino verdadeiro que sempre esteve esperando por ele. O reino do amor genuíno. O tempo parecia ter desacelerado, como se lhe desse uma chance de sentir, de ponderar, de escolher. Mas o relógio da vida não pararia para sempre. E logo, muito em breve, Gabriel teria que enfrentar o dilema que definiria todo o seu destino. As horas se esvaíam como grãos de areia entre os dedos, e o sol da tarde já tingia o céu de dourado, quando Gabriel sentiu o peso do mundo novamente pousar sobre seus ombros. Aquele lugar, com cheiro de café fresco e som de risadas que aqueciam o peito, já não era mais apenas uma lembrança do passado. Tinha se tornado um refúgio, um abrigo para a alma cansada dele. Mas a realidade que ele construíra com suor, ambição e noites mal dormidas o chamava de volta. Um império esperava por ele. A empresa que o transformara em um dos nomes mais respeitados do mundo da joalheria exigia sua presença.
Sem querer alarmar Mônica ou ferir ainda mais o coração da mulher, que mal começava a acreditar novamente no amor, ele saiu até a varanda, pisando silenciosamente, como se sua presença ali pudesse desmoronar com um simples passo. O celular, que permanecera desligado por todo esse tempo, como símbolo de um mundo do qual ele quis se ausentar, foi religado. E como uma avalanche, as notificações vieram. Ligações perdidas, mensagens urgentes, notificações de e-mails. Tudo aquilo que ele tentou deixar para trás voltava com força total. Ele pressionou um número já gravado em sua memória. O de Marcos, seu fiel assistente, o mesmo que lhe entregara o anel no café, o mesmo que conhecia cada detalhe de sua agenda e era responsável por manter tudo funcionando enquanto Gabriel se ausentava. Senhor, Ferrari, graças a Deus. A voz de Marcos soou aflita, aliviada e ao mesmo tempo carregada de preocupação. O senhor sumiu. As coisas na empresa estão um caos. Estão achando que o senhor foi sequestrado. Não conseguimos mais conter os acionistas. Há decisões urgentes a serem tomadas, contratos aguardando assinatura e o evento de joias já começou. O senhor precisa voltar. Gabriel respirou fundo, observando a paisagem tranquila à sua frente, contrastando com o furacão que girava do outro lado da linha. Calma, Marcos. Eu já estou indo. Partiremos ainda esta noite. Mal sabia ele que não estava sozinho. Mônica, que havia percebido uma inquietação no ar, seguiu seus instintos e seus passos. Estava ali, imóvel, parada sob o batente da porta, com os olhos marejados e o coração em pedaços. Tinha escutado cada palavra. A despedida, a partida. Gabriel se virou e a viu. E por um instante, o homem seguro de si, o empresário determinado, o joalheiro de renome, simplesmente desapareceu. Restou apenas o menino com olhos marejados, enfrentando a dor de se afastar novamente de quem amava. Mas ela apenas balançou a cabeça, segurando o choro com a dignidade de quem aprendeu a se reconstruir, mesmo despedaçada. Seus olhos desceram até o anel no dedo. O brilho da pedra preciosa refletia o brilho que um dia existira nos olhos dele. Você está livre do nosso compromisso. Não, ele retrucou dando um passo em sua direção. Este anel eu desenhei para você. Se hoje sou o que sou, é por sua causa. Me tornei joalheiro porque queria criar o anel que sonhei um dia te dar. Você é a origem do meu talento. É minha inspiração. Um silêncio profundo se fez entre eles. O som dos grilos ao longe, o canto dos pássaros voltando aos ninhos, tudo ao redor parecia congelar. Gabriel esperava que ela pedisse para ele ficar, que corresse até ele implorando por mais tempo, por um recomeço. Mas ao invés disso, Mônica o olhou com uma ternura melancólica e disse com a voz quase sussurrada: "Você vai voltar." A frase, tão simples, doeu mais do que qualquer súplica. Ela não estava se prendendo a promessas, nem se agarrando ao passado. Ela estava o libertando. Gabriel sentiu algo rasgar por dentro. Era como se estivesse deixando um pedaço de si naquela varanda, naquela mulher, naquela vida que poderia ter sido. Mas também era a primeira vez em muito tempo que ele entendia o verdadeiro significado da palavra felicidade, e era exatamente aquilo que ele estava prestes a perder de novo. Agora iria voltar e encarar a realidade. Disse que voltaria, que a amava. O relógio marcava 9h12, quando as portas espelhadas da Ferrari Corporação se abriram com o som seco dos saltos de Gabriel, cruzando o mármore branco da recepção. Os olhares se voltaram imediatamente, alguns aliviados, outros tensos, mas todos atentos. O rei havia retornado ao castelo, só que agora trazia nos olhos um vazio impossível de esconder. Subiu direto para o último andar, onde a luz natural entrava por painéis de vidro que emolduravam a cidade abaixo. Lá de cima, ele enxergava tudo, exceto a única coisa que realmente queria ver: o caminho de volta para casa. A sala de reuniões estava lotada, investidores, acionistas, diretores, todos armados com planilhas, exigências, números e relatórios. Marcos, seu assistente, aguardava à porta com uma expressão tensa. "Eles estão impacientes, senhor.
A imprensa especula abandono de cargo. Alguns dizem que o senhor está emocionalmente instável. A bolsa reagiu. Precisamos mostrar controle. Gabriel apenas assentiu sem dizer uma palavra. Caminhou até a cabeceira da mesa, ajeitou o paletó. O mesmo que dias atrás parecia uma armadura. Agora parecia um fardo. Bom dia, disse ele, enfim, encarando todos os presentes com um olhar calmo e cortante. Vamos começar. Os minutos seguintes foram um bombardeio de cobranças e exigências. A palavra imediatamente foi usada mais de 20 vezes. A palavra lucro, 43. Mas nenhuma vez se ouviu vida, nem paz, muito menos amor. Gabriel ouviu tudo em silêncio. Anotou o que precisava. Prometeu resolver o que era urgente. Mas por dentro, sentia-se um impostor. Estava ali. E não estava. Mônica não saía de seus pensamentos. O som da risada dela, o cheiro do café, o calor do olhar. Tudo o que era real parecia ter ficado naquela casa de portas de madeira e janelas floridas. Senhor Ferrari, uma voz feminina cortou seus devaneios. Era a secretária. Com um leve tremor na voz, ela anunciou: a senhorita Isabelle Montfort está aqui. Ela insistiu que era urgente. O silêncio caiu como uma nuvem pesada sobre a sala. Todos sabiam quem era Isabelle, noiva de fachada, herdeira de um império farmacêutico e, mais do que isso, perigosa quando contrariada. Diga que estou em reunião, respondeu Gabriel seco, mas antes que a secretária pudesse se retirar, Isabelle já atravessava a porta de vidro com a elegância e a arrogância de quem sempre teve o mundo a seus pés. Estava impecável. Salto vermelho, vestido branco justo e um sorriso cortante nos lábios. Seu perfume invadiu a sala antes mesmo de sua presença. Ah, Gabriel, querido, saudades. Tchá, disse ela, com um toque venenoso de ironia. Isabelle. Gabriel levantou-se, o maxilar rígido. Estamos em reunião. Isso não pode esperar? Ela sorriu fingindo surpresa. Na verdade, não. É uma questão de sobrevivência. Estendeu a ele um envelope preto, um gesto teatral calculado. Gabriel hesitou antes de pegá-lo. Dentro, apenas uma folha. Um escaneamento de um contrato confidencial entre a Ferrari Corporação e um investidor árabe bilionário, contendo cláusulas que nunca deveriam ter vindo a público. Cláusulas que, se vazassem, poderiam arruinar a imagem da empresa. E pior, acabar com sua carreira para sempre. Onde conseguiu isso? Ele perguntou, a voz baixa, mas afiada como lâmina. Isabelle inclinou-se, sussurrando próxima ao seu ouvido. Digamos que o amor pode ser cego, mas o poder nunca é surdo. Eu ouvi tudo. Vi tudo. A feirinha, a casa, a camponesa de olhar doce. Mônica. Ela saboreou o nome com desprezo. Você se apaixonou por uma mulher que anda descalça e serve café em caneca de esmalte e jogou fora o acordo mais importante da sua vida. Gabriel tentou manter a calma, mas os olhos dele ardiam. O que você quer? Isabelle se afastou um passo, com as mãos atrás das costas e um sorriso de quem já venceu. Quero o que é meu. O que você me prometeu? Um noivado público, um casamento e um lugar ao seu lado nas próximas campanhas da empresa. Você volta comigo, Gabriel, e juntos recuperamos a imagem da Ferrari. Ou essa folha vai parar na redação da maior revista econômica do país. O silêncio foi esmagador. Todos os olhos estavam nele. E Gabriel, o homem que construiu um império com as próprias mãos, agora era refém de uma escolha: trair a mulher que amava, ou perder tudo. Gabriel encarou o papel por mais alguns segundos, a tinta ainda fresca, o conteúdo devastador. Fechou o envelope com firmeza e o devolveu a Isabelle sem dizer uma única palavra. Então, ela cruzou os braços, o rosto impecavelmente maquiado, mas os olhos frios como aço. Vai deixar tudo o que construiu ruir por causa de uma mulher que vive entre galinhas e fogões a lenha? Ele se aproximou devagar. O olhar que antes intimidava investidores agora era pura fúria contida. Mônica.
Vale mais que qualquer fortuna, Isabelle. E o que construí? Construí com as mãos o talento e a verdade, não com acordos sujos e manipulação. Isabelle soltou um risinho irônico, mas havia algo trêmulo em sua pose. Talvez surpresa, talvez raiva. Gabriel, não banque o herói de novela barata. Você sabe o que está em jogo. O seu império, a imagem pública da empresa, os acionistas, você pode tentar se convencer de que amor é suficiente. Mas o mundo cobra caro dos homens que se iludem. Ele se afastou, respirando fundo. Sabia que ela estava disposta a destruir tudo, não por vingança, mas por controle, e isso era pior. Você não vai expor Mônica. Se fizer isso, Isabelle, você não só destrói a mim, mas mostra ao mundo que é uma mulher movida por vingança. E isso, nenhuma marca de luxo perdoa. Quer mesmo ser a vilã da próxima capa da Vanity Business? Ela estreitou os olhos. Eu não ligo para o que pensam. Eu me importo com o que perco. Então, perdeu. Gabriel disse firme. Virou-se e caminhou até a porta de vidro. Antes de sair, parou por um instante sem olhar para trás. Use o que quiser contra mim, mas se você encostar um dedo em Mônica, eu movo céu e inferno para te tirar de cada conselho, de cada marca, de cada evento de luxo do mundo. O silêncio dela foi ensurdecedor. Gabriel deixou a sala, os passos rápidos, o coração em chamas. Entrou em seu escritório, trancou a porta e recostou-se à parede, finalmente permitindo que a respiração falhasse. Ele não tinha um plano, não ainda, mas sabia de uma coisa. Não podia permitir que Mônica fosse atingida, e para isso, talvez tivesse que se afastar, por conta própria. Pegou o celular, abriu o contato com ela, digitou, apagou, tentou de novo, desistiu. Como explicar tudo sem envolver seu nome, sua dignidade, sua paz? Então tomou uma decisão. Seria frio, seria breve, seria cruel, se fosse preciso para protegê-la. Escreveu: Mônica, você é a melhor parte de mim. Mas esse mundo ao qual pertenço não merece você. E eu também não. Esqueça que eu voltei. Viva a sua vida. Seja feliz. Por favor, não tente me procurar. Gabriel. Respirou fundo. Enviou. Bloqueou o número. E desabou na cadeira, as mãos tremendo. Era a pior dor que já sentira. E a mais necessária. Porque às vezes proteger quem se ama é deixá-la ir. O dia estava nublado, como se o céu carregasse dentro de si a mesma dúvida que dominava o peito de Mônica. Ela havia sentido um aperto estranho ao acordar, uma inquietação no ar, como se algo importante estivesse prestes a acontecer, ou prestes a acabar. Estava estendendo roupas no varal, quando o celular vibrou no bolso de seu avental. Sorriu ao ver o nome dele. Seu coração acelerou com aquele toque familiar que agora significava tanto. Mas o sorriso se apagou assim que abriu a mensagem. Mônica, você é a melhor parte de mim. Mas esse mundo ao qual pertenço não merece você. E eu também não. Esqueça que eu voltei. Viva sua vida. Seja feliz. Por favor, não tente me procurar. Gabriel. Ela leu uma vez, depois outra, e mais uma. Mas o texto não mudava. As palavras estavam ali, frias, impessoais, como uma lâmina gelada atravessando o centro do peito. O celular escorregou de suas mãos e caiu na terra úmida. Mas Mônica nem percebeu. Estava paralisada. As roupas esquecidas caíram do varal. O mundo pareceu girar ao contrário. Não, murmurou com a voz embargada. Fê, isso não faz sentido. Ele não é assim. Cambaleou até a cadeira da varanda. Sentou-se com as mãos trêmulas e os olhos fixos em nada. O ar parecia mais pesado, difícil de respirar. Aquela mensagem não vinha só com palavras. Vinha com a dor do abandono, com o eco de tudo que ela já havia vivido e sobrevivido, sendo agora repetido. Por ele. Lágrimas começaram a cair, primeiro silenciosas, depois incontidas. E com elas vieram as perguntas. Foi tudo mentira? O anel? A promessa? A noite sob as estrelas? O abraço na cozinha da minha mãe? O brilho nos olhos dele quando falava do passado? Seu peito se apertava mais a cada segundo.
Ela buscava alguma explicação que fizesse sentido. Procurava uma falha em si mesma, um erro que pudesse justificar o afastamento repentino. Mas tudo o que encontrava era o silêncio cruel daquela mensagem e o vazio onde antes havia esperança. Ela correu para dentro de casa, pegou o anel com dedos trêmulos e o encarou como se fosse um enigma impossível. Você não faria isso, Gabriel. Não depois de tudo. Não sem um motivo. Foi até o espelho. Olhou-se. Os olhos vermelhos, o rosto pálido, o cabelo desalinhado. Parecia uma mulher abandonada, mas havia algo por trás daquele reflexo, uma força que começava a emergir. Ela não era mais a mesma garota que se calava diante do abandono. Inspirou fundo. Engoliu as lágrimas que ainda caíam. E com a voz mais firme do que esperava, disse: "Se você acha que pode me afastar com uma mensagem, então não me conhece, Gabriel Ferrari." Só sabia de uma coisa: não iria desistir sem lutar. As ruas ainda estavam úmidas da chuva da manhã, quando Mônica entrou na padaria do bairro para comprar pão e tentar, com café quente e rotina, esquecer o gosto amargo da despedida. Mas o destino, irônico como sempre, tinha outros planos. No balcão, a pequena TV pendurada no canto da parede exibia um programa matinal de variedades. Ela mal prestava atenção, até que o nome Gabriel Ferrari preencheu a tela, em letras maiúsculas. E no mundo dos negócios, o CEO da famosa joalheria Ferrari está no centro de um escândalo. Fontes exclusivas afirmam que Gabriel rompeu o noivado com Isabelle Montfort, herdeira do império farmacêutico Montfort Group, após ser visto no interior com uma mulher misteriosa. As imagens vazadas mostram o empresário em momentos íntimos em uma casa simples, levantando suspeitas sobre uma possível traição ao contrato bilionário entre as famílias. A imagem congelou no rosto dela. Mônica. Ela, sorrindo ao lado de Gabriel em frente à feira. Ela com as mãos cheias de mangas, rindo ao lado dele enquanto ele montava a cavalo. A legenda abaixo era cruel. O amor vale mais que bilhões? Conheça a mulher que pode ter arruinado o homem mais cobiçado do setor de luxo. Mônica cambaleou. Um frio percorreu sua espinha. Isso não pode ser verdade. A balconista da padaria se aproximou curiosa. Olha só, dona Mônica. É a senhora ali? Meu Deus, é o moço rico com quem a senhora apareceu esses dias, né? Tá em tudo quanto é lugar. A boca de Mônica secou. Ela saiu dali sem responder, tropeçando nos próprios passos. O mundo parecia girar. O celular tocou no bolso. Era uma amiga do trabalho. Mônica, pelo amor de Deus. Você tá bem? Estou vendo você na TV, diz que é mentira. Quem é esse homem? Por que você está sendo acusada de acabar com um império? Ela desligou. Entrou correndo em casa. Ligou o computador antigo, tremendo. Começou a digitar o nome de Gabriel no buscador. As manchetes saltavam como marteladas. De camponesa a destruidora de contratos. Quem é Mônica Almeida? Joalheiro abandona acordo bilionário por amor rural. Isabelle Montfort exige retratação após escândalo. Fontes indicam que Gabriel Ferrari sumiu após sofrer crise emocional. Cada clique era uma punhalada. Mônica caiu sentada no chão da sala. O anel ainda brilhava em seu dedo, como um lembrete cruel de um amor agora público e mal interpretado. Mas entre as lágrimas uma verdade se formava. Clara, brilhante, dolorosa. Ele não a rejeitou. Ele a protegeu. Foi por mim, ela murmurou. Ele se afastou, para me proteger disso. Sua mente girava. Gabriel tinha sido exposto. Ela também. E alguém por trás disso, Isabelle, a mulher do contrato, queria vê-los destruídos. Mônica se levantou lentamente, as pernas ainda trêmulas. Mas o coração agora batia com força. Ela não deixaria que Gabriel enfrentasse tudo sozinho. Não dessa vez. E se o mundo queria um escândalo, então que assistisse à verdade sendo revelada. O céu escurecia com nuvens pesadas, mas Mônica estava mais firme do que nunca. Enquanto o mundo a pintava como uma destruidora de reputações, ela sabia exatamente quem era. E sabia quem era Gabriel.
Passou o dia colhendo informações, vasculhando cada matéria, cada vídeo, cada imagem publicada. Anotava nomes, datas, fontes. Percebeu que havia um padrão nos vazamentos, e todos levavam a um único nome: Isabelle Montfort. Naquela noite, sentada à mesa com uma xícara de café já frio, Mônica fez algo que hesitou o dia inteiro. Procurou Marcos, o assistente de Gabriel. Ela encontrou seu número em um dos cartões esquecidos no bolso do paletó que Gabriel havia deixado. Seu coração disparava. Mas ligou. Alô? A voz do outro lado era tensa. É Mônica. Eu sei que você me conhece. E também sei que é a única pessoa que pode me ajudar agora. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Você não devia me ligar. Isabelle está monitorando tudo. Até nossos e-mails estão sendo rastreados. A situação está fora de controle. Exatamente por isso eu liguei. Eu não vou deixar Gabriel ser destruído por algo que não fez. E eu também não vou permitir que ela me use como escudo para conseguir o que quer. Marcos suspirou. A voz dela era firme. Havia verdade ali. E mais do que isso, coragem. Você tem um plano? Ainda não. Mas você tem informação e juntos a gente pode criar um. Silêncio. Depois, a resposta. Encontre-me amanhã, 7h da manhã, no café em frente à sede da empresa. Feito, disse Mônica. Estarei de camisa azul, sozinha, sem celular, sem maquiagem. Se eu notar qualquer movimento suspeito, vou embora. Estamos entendidos? Entendidos, respondeu Mônica sem hesitar. Na manhã seguinte, o céu ainda estava nublado, como se segurasse a respiração junto com ela. Mônica chegou antes. Simples, discreta, com os cabelos presos e os olhos firmes. Às 7h03, Marcos chegou. Sentou-se sem falar nada. Só a observou. Você quer destruir Isabelle? Ele perguntou sem rodeios. Não, eu quero a verdade. Marcos assentiu lentamente. Retirou do bolso interno um pequeno pendrive. Esse é o backup das reuniões internas da empresa. Inclusive uma gravação escondida feita por mim há semanas, quando Isabelle começou a manipular acionistas para pressionar Gabriel ao noivado. Tem tudo: ameaças, chantagens e a cláusula secreta que ela exigiu inserir nos contratos para prender Gabriel publicamente. Mônica segurou o objeto como se fosse ouro puro. Tem algo mais poderoso do que escândalo, Marcos, e se chama dignidade. Eu vou mostrar ao mundo quem é quem nessa história, e quando isso acontecer, Gabriel vai ser livre, não só dos contratos, mas da culpa que ele carrega. Marcos sorriu pela primeira vez. Gabriel sempre teve medo de ser fraco, mas acho que ele só precisava de alguém que fosse mais forte que ele por um tempo. Mônica guardou o pendrive, se levantou. Seus olhos estavam calmos, mas afiados como vidro. Então prepare-se, porque a mulher que eles tentaram enterrar acabou de florescer. O salão da mansão Montfort estava decorado como se fosse o casamento real do século. Lustres de cristal refletiam luzes douradas, arranjos de flores raras cobriam cada canto e uma escada central, coberta por tapete rubro, esperava os protagonistas da noite. Gabriel Ferrari, por sua vez, estava tenso, preso no papel que Isabelle o obrigara a interpretar. O convite para a imprensa foi divulgado como a reconciliação do ano. Isabelle, com um vestido vermelho colado ao corpo e um sorriso maquiado de arrogância, deslizava entre os convidados como uma imperatriz vitoriosa. Câmeras captavam cada detalhe. Celebridades, empresários, acionistas, todos ali, aguardando o momento em que Gabriel assumiria publicamente o noivado com a herdeira da Montfort. O que ninguém esperava era a chegada de Mônica Almeida. Às 21h17, as portas principais do salão se abriram e o mundo parou. Mônica entrou com um vestido preto simples e elegante, sem brilho, sem joias. Apenas ela, de cabeça erguida, olhos firmes e uma pequena bolsa dourada nas mãos. O som ambiente baixou. As conversas cessaram. O impacto da presença dela foi como um raio atravessando o teto de cristal. Isabelle girou sobre os saltos pálida por trás da maquiagem perfeita. O que você está fazendo aqui? Sibilou, com os dentes cerrados,
aproximando-se rápido como uma serpente, prestes a dar o bote. Mônica sorriu com serenidade calculada. Vim prestar minha homenagem à anfitriã. Afinal, é uma noite histórica, não é? Gabriel deu um passo em direção a ela, o coração disparando. Os olhos diziam tudo. Você veio. Você sabe. Mônica, ele murmurou, mas não teve tempo de continuar. Mônica subiu no pequeno palco de apresentações, onde a orquestra silenciou. Pegou o microfone como quem segura uma verdade nas mãos. Boa noite a todos. Me perdoem a ousadia, mas antes que este homem seja preso novamente em um casamento de fachada, eu preciso contar uma história. Câmeras se viraram, todos os olhos fixos nela. Meu nome é Mônica Almeida, e nas últimas semanas, meu rosto foi estampado nas manchetes como a mulher que arruinou um império. Mas a verdade é que quem tentou arruinar esse homem foi outra pessoa, e ela está entre vocês. Um burburinho cresceu. Isabelle tentava conter a expressão, mas seus olhos já traíam o desespero. Mônica abriu a bolsa e retirou o pendrive. Entregou a um técnico de som, que projetou no telão, atrás do palco, a gravação obtida por Marcos. A voz de Isabelle preencheu o salão. Se Gabriel não me pedir em casamento publicamente, eu destruo a empresa dele. Tenho documentos que provam que ele violou cláusulas de exclusividade com investidores internacionais. Um escândalo seria o fim da Ferrari Corporação. Ele pode se fingir de romântico, mas não vai me escapar. O salão mergulhou no caos. Murmúrios, câmeras disparando, celulares filmando. Isabelle empalideceu. Tentou avançar em direção ao técnico, mas 2 acionistas influentes já se colocavam em seu caminho. Mônica olhou para Gabriel. Você me afastou para me proteger, mas eu voltei para proteger você. Ele desceu do palco com os olhos marejados, sem se importar com os flashes, com a mídia, com o escândalo. Subiu até Mônica, tomou-a nos braços com força e, diante de todo o salão, a beijou com tudo que havia segurado por dias, a saudade, a dor, o amor verdadeiro. Ela é o meu verdadeiro amor, e é com ela que eu quero reconstruir minha vida, longe dos contratos, perto do que é real, declarou ele com a voz firme, ainda abraçado a Mônica. Isabelle, derrotada, deixou o salão sob vaias e olhares de desprezo. No dia seguinte, os jornais não falariam sobre reconciliação bilionária. Fariam manchetes sobre algo mais raro: a mulher que enfrentou o poder e venceu com a verdade. O carro preto deslizou pelas ruas silenciosas da cidade, enquanto a madrugada lentamente começava a ceder ao azul profundo do amanhecer. No banco de trás, Gabriel segurava a mão de Mônica como quem finalmente reencontrou o caminho de volta para casa. Nenhum dos dois falava. O silêncio era confortável, íntimo, cúmplice. Um silêncio de quem sobreviveu à tempestade. Quando chegaram à cobertura de Gabriel, o luxo do lugar contrastava com a leveza nos olhos dele. Pela primeira vez, aquele apartamento imenso não parecia vazio. Ele acendeu apenas uma luz suave e a levou até a varanda, onde a cidade ainda dormia. Abraçou Mônica por trás, a cabeça apoiada no ombro dela. Respirou fundo, sentindo o perfume simples que a fazia esquecer de todos os aromas caros que um dia usara. Você mudou tudo, Mônica. Não só minha vida. Você me lembrou quem eu era e quem eu quero continuar sendo. Ela se virou, tocando o rosto dele com delicadeza. Você não precisa ser 2 homens, Gabriel. Um para o mundo e outro para mim. Seja só você. O mundo que se ajuste. Ele sorriu. Um sorriso sincero, limpo, livre. Eu te amo. Ele disse. Eu também. Ela respondeu, antes de beijá-lo devagar, como quem sela uma história que começou na infância e finalmente teve sua continuação. Alguns dias depois, as manchetes haviam mudado de tom. Coragem e verdade, Mônica Almeida vira símbolo de integridade em meio a escândalo corporativo. Gabriel Ferrari rompe com cultura da aparência e aposta na autenticidade. Joalheria Ferrari lança nova campanha com temática Raízes e Recomeços. Isabelle Montfort se afasta da presidência da Montfort Group após exposição de chantagem.
Em poucos dias, Mônica foi convidada para participar de talk shows, entrevistas e painéis sobre ética, amor verdadeiro e resistência feminina. Recusou a maioria, mas aceitou uma única entrevista, aquela que pudesse mostrar ao público que nem sempre o luxo está nos bens, mas na verdade, vivida com coragem. Na capa da revista mais lida do país, uma foto capturava Gabriel e Mônica sentados sob uma árvore de mãos dadas, sorrindo. A legenda dizia: "Do barro à eternidade. Quando o amor é mais precioso que qualquer joia", a nova coleção da Ferrari Corporação foi lançada meses depois. E pela primeira vez, Gabriel assinou pessoalmente cada peça com o nome da mulher que inspirou tudo: Mônica. As joias não levavam mais apenas pedras preciosas, levavam histórias, verdades, raízes, e entre elas, o anel mais valioso de todos, aquele feito há anos por um menino que prometeu amor a uma menina de olhos esperançosos. Agora, finalmente, aquela promessa estava cumprida, não com ouro, mas com destino, com verdade e com amor. Às vezes, o que parece o fim é só o começo. Quando o amor é verdadeiro, nem o tempo, nem a dor, nem a distância podem apagar o que foi escrito pelo destino. E então, o que você achou da história de Mônica e Gabriel? Deixe sua opinião nos comentários aí embaixo e fique ligado para mais histórias emocionantes como esta. Um abraço e até a próxima!